Meu nome é Elmer Barbosa. Eu sou coordenador do Projeto Maranata para o Brasil. Maranata é uma organização que começou pela paixão de um fotógrafo em trazer a sua família de volta para a paixão da igreja através do serviço. Ele incentivou seus filhos a irem em um projeto missionário e a partir daí muitas pessoas foram pegando essa febre, vamos dizer, de servir e se apaixonar novamente pela igreja através do serviço. Hoje nós somos um ministério de apoio à Igreja Adventista, construindo clínicas, hospitais, escolas, igrejas ao redor do mundo inteiro, onde somos convidados pela igreja. Eu vou citar dois exemplos para mostrar qual é a importância do auxílio de uma organização como o Maranata ou de uma pessoa no discipulado para auxiliar famílias, para auxiliar comunidades, auxiliar o crescimento da igreja. Por exemplo, em Moçambique, a igreja, quando nós fomos convidados para auxiliá-los na construção de igrejas e escolas, o país tinha aproximadamente 43 igrejas de prédios, construções. O restante eram comunidades, às vezes se reuniam em uma tenda, embaixo de árvores. Quando nós terminamos nosso projeto, nós tínhamos construído aproximadamente 750 igrejas e eram 5 escolas. Imagine o impacto depois de 4 anos de um país que tinha 43 prédios ter 750. E é isso que Maranata tem feito. Nós construímos a Igreja de um Dia, que é uma estrutura básica com o telhado, onde quando o membro vê, é como se a igreja já estivesse pronta, apesar de ser um auxílio pequeno. E aí existe um ânimo geral naquela comunidade, onde um dá os tijolos, outro paga pelo cimento, rapidamente você tem uma parede e a partir daí a igreja está pronta. É como se eles já tivessem realizado o sonho onde às vezes passaram 10 anos tentando alcançar esse objetivo. Eu acho que Jesus tinha um tipo de relacionamento com as pessoas mais necessitadas, de amizade. Em vez de ficar à distância, tentando pensar em como resolver o problema das pessoas, eu acho que Jesus se aproximava, ele tinha o contato mais próximo, onde tentava fazer amizades e a partir daí você, quando tem um amigo, você consegue entender melhor os seus problemas. Quando você está junto, você pode ajudar de maneiras que você nunca poderia se você mantivesse a distância. Então eu acho que Jesus gostava do contato próximo, era a maneira como ele fazia para entender os problemas das pessoas e poder realmente ajudar de uma maneira profunda. Eu acho que no auxílio a pessoas, de todo tipo de pessoas, você não pode tentar auxiliar primeiro no que você acha que é o correto para depois tentar auxiliá-lo no que ele necessita. Às vezes é mais importante você alimentá-lo para que ele possa entender o que você quer falar para ele do que você simplesmente começar a tentar mostrar o seu ponto de vista e auxiliá-lo. Então é importante você cuidar de vários aspectos em um relacionamento para tentar discipular, para tentar auxiliar, para poder você conseguir quebrar barreiras e realmente poder estar ajudando, né? Tendo convivido com uma organização missionária há 7 anos, são 7 anos trabalhando para a Maranata, que não existe outra maneira de fazermos a igreja crescer a não ser se envolvendo completamente no ministério. E isso só vai acontecer quando nós começarmos a discipular, quando nós aprendermos a fazer a diferença, ensinarmos o nosso próximo a fazer a diferença e continuarmos envolvidos em ministérios para auxiliar a igreja no seu crescimento, para auxiliar o próximo, para fazer o bem. Quando as pessoas começarem a enxergar a diferença em nós, quando nós estivermos fazendo a diferença na vida de outras pessoas, não existirá barreiras para o crescimento. Quando você se desdobra para fazer o bem ao próximo, muitas vezes você vai auxiliá-los, com certeza, mas os mais transformados são aqueles que se envolvem, que sentem a necessidade do outro, que decidem deixar seus lares para auxiliar. E com certeza eles são os que mais são beneficiados com a experiência de estar no discipulado, de estar envolvido com esse tipo de projeto. Código aberto no ar, na tela da sua televisão, na tela do seu smartphone, do seu computador. Eu não sei onde você está assistindo a gente, mas nós já entramos na sua casa para falar um pouco mais sobre discipulado nessa temporada de verão que o Código Aberto está vivendo juntamente com você. E hoje o tema do nosso programa tem a ver com discipulando as pessoas comuns. E aí você se pergunta, mas como assim pessoas comuns? Calma, a gente já vai explicar isso para você. E aí, lógico, eu não vou explicar isso para você sozinho. Eu estou com um grupo especial que está com a gente durante toda essa temporada. Eu começo apresentando ele, Pastor Kênio Marinho. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez a você que está nos assistindo. Muito prazer estar com vocês, muito prazer em estar aqui no Código Aberto. Obrigado, André.
E ao lado do pastor Kenny está ela, jornalista Bianca Oliveira. Tudo bem, André? Que bom que a gente está junto aqui de novo para mais um estudo aqui do nosso guia. Jornalista fala bem direitinho, né? Tudo bem, André? Como é que você está? Seja muito bem-vinda, viu, Bianca? Obrigada. Super chique. Ficou chique. E ao lado dessa chiqueza de pessoa está ele, pastor Alberto Neri. Outra vez junto aqui com esse pessoal, formou um grupo tão legal. Acho que a gente está crescendo muito e espero que essa lição, esse estudo seja tão relevante quanto os outros. Tá certo. E o nosso quarto integrante desse grupo, pastor Felipe Tonasso. Olá, boa noite. Olha só, rapaz, foi para impressionar essa, foi hein? Foi o top do... Mas é prazer estar aqui nesse clima agradável. Falar de Deus entre amigos é muito bom. Então, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E por falar em falar de Deus entre amigos, você é nosso amigo e sinta-se parte desse grupo, interaja com a gente, manda o seu abraço, fala com a gente pelo Twitter, @códigoabertoNT ou pelo Facebook, nosso perfil é Código Aberto, você pode mandar o seu abraço, falar com a gente. E falando em mandar abraço, já vou mandar alguns abraços aqui para pessoas que assistem o Código Aberto sempre e gostam de interagir com a gente. O primeiro aqui é o pessoal do grupo Louvor em Cenas, de Valparaíso, em Goiás, do meu amigo Valdemar, um grupo de artes cênicas cristãs. Um abraço para vocês e também para Elizabeth Flores e a Ana Flores, de Itapevi, em São Paulo. Algum de vocês tem abraços para mandar? Deixar um abraço para o pessoal da igreja de Moema. É a igreja, uma das igrejas onde eu fui pastor e foi um período muito marcante, então aproveito para, eu sei que muitos estão me revendo aí, mas para deixar um abraço para eles. Tá certo, eu vou mandar mais alguns abraços para um pessoal em Brasília, a família Daniel, aí tem o Renan, a Denise, aí tem os 4 filhos, a Ludmila, o Matheus, o Bruno e a Isabela, todos de Brasília. Um abraço para vocês da família Daniel. Mais algum abraço? Eu quero mandar um abraço aqui para Kênia e para o Tom, Kênia, né? Que é a minha amiga que eu tinha te falado, lembra? Feminina. Né? A Kênia e o Tom, o Wellington e a Amandinha também, pessoal lá de Maringá, que sempre acompanha aqui a TV Novo Tempo. Ô Leite, vou mandar um abraço então para minha sogra e para o meu sogro, que eu ainda não citei, né? Minha nova família. Só. Então a sogra, o sogro, meu cunhado Paulo e meu outro cunhado Guilherme também. Um beijo família, que a gente agora é tudo família, né? Tá certo. Legal, eu também quero mandar um abraço especial para minha esposa, saudade dela imensa. A Brisa. A Brisa que bateu na minha vida. Brisa. Mandar um abraço muito especial para minha família primeira. Meu pai, minha mãe, meus irmãos e os meus fofos sobrinhos. Olha só. Nossa, não são apenas sobrinhos, são fofos também. São fofos demais. Tá certo. Para você que é fofo, para você que às vezes não é tão fofo assim, né? Você que está assistindo a gente no Código Aberto, fique à vontade, a gente vai começar o nosso estudo. Então interaja com a gente, faça perguntas, dê a sua opinião sobre aquilo que nós vamos conversar aqui hoje, nesse estudo sobre discipulado com pessoas comuns. Bom, nesse momento a gente vai começar o nosso estudo. Eu gostaria de convidar você para fazer uma oração com a gente. Bianca, pode orar para nós? Querido Deus, Senhor que estás nos céus, glorificado seja o teu santo nome. Nós invocamos o Senhor aqui neste estudo, entre amigos, o pessoal está no outro lado da tela, nós aqui no estúdio também, que o Senhor possa nos dar sabedoria e inteligência para aprendermos um pouco mais como discipular as pessoas comuns. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. De São Paulo para o Distrito Federal, com aquele pastor que você já conhece, pastor Manolo Damasio, que tem ajudado a gente a entender um pouco mais desse estudo. Sempre no início aqui do nosso momento do Código Aberto, ele introduz o tema. Então, pastor Manolo Damasio, é com você. Na perspectiva bíblica, a sociedade não possui classes. Deus não respeita os padrões de distinção criados pelo homem para fazer diferença entre um indivíduo e outro indivíduo. Na perspectiva bíblica, todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Essa é a única classificação que a gente percebe. E quando Jesus se propõe a vir a esse mundo para nos salvar, ele se fez comum para poder salvar os comuns. Ao lidarmos com as pessoas, a ferramenta mais extraordinária que podemos utilizar é a gente se fazer entender. Você já parou para pensar se Jesus tivesse usado uma linguagem celestial ou se tivesse vindo numa imagem ou numa posição celestial? O simples fato de ele se fazer um de nós tornou o recado dele muito mais compreensível. Ao trabalharmos com as pessoas e ao queremos comunicar a elas as verdades do Evangelho, a gente precisa se fazer como as pessoas são. É essa simplicidade que pode favorecer a alcançarmos pessoas comuns pelo simples fato de nos propormos a nos tornarmos comuns a elas. Mais uma vez, obrigado, pastor Manolo.
pela sua participação aqui no Código Aberto. E bom, a gente vai começar a entender um pouco mais aqui sobre como discipular pessoas comuns, mas antes da gente ir para o nosso primeiro versículo da Bíblia, eu queria que algum de vocês pudesse ajudar o nosso telespectador que está em casa a entender assim, quando a gente está falando de pessoas comuns, que tipo de pessoa comum a gente está falando? Porque comum é um negócio meio assim, né? A pessoa pensa meio em casa, comum, será que eu sou comum ou será que eu sou diferente? Se isso é bom, se isso é ruim. É bom, é ruim. Como é que é isso? De que tipo de pessoa a gente está falando quando a gente fala de pessoas comuns? Antigamente as pessoas comuns eram os pescadores, que era, né, algo assim muito comum da sociedade, né, uma função ali empregatícia, que mais? Soldados, servos, cobradores de impostos. Pessoal que trabalhava na agricultura. Então a gente está falando basicamente de uma questão de uma classe social, seria mais ou menos isso? Eu acho sim, nessa questão, o Guia de Estudos vem trazendo essa visão de comum, não sei se é a palavra correta a ser usada, mas são pessoas que na sociedade, não perante Deus, que é o que a gente vai falar hoje, na sociedade eram tidas como pessoas comuns. Então são pessoas que às vezes podem ser pessoas pobres financeiramente, sim, pessoas talvez de uma classe média, se a gente poderia dizer assim, mais ou menos isso? Eu acho que economicamente falando, talvez a gente poderia falar que pessoas comuns são classe C, economicamente falando. Okay. Ou se não, questão de habilidades, uma pessoa que, por exemplo, não canta, mas não é extraordinária. Okay. Ou uma pessoa que não tem uma habilidade absurda, assim, perante a sociedade. Acho que isso que a Bíblia está querendo dizer aqui também, nesse né? estudo. Acho que tem a ver com a maioria. A noção de que a maioria, como é a maioria num determinado contexto. Então, aqueles que estão de acordo aí com a classificação da maioria são as pessoas comuns. E nesse sentido, dependendo do contexto, qualquer um pode fazer parte desse grupo. E não, só proteger um pouco esse discurso, porque ele pode parecer um pouco até duro para alguém que está assistindo. Todos somos pessoas comuns. Claro. O extraordinário é o que Deus faz em nós. Nós vamos falar disso aqui hoje. Só que a gente está falando de um guia de estudo específico, de um tema específico, onde o autor trouxe uma ideia de que Jesus andava com pessoas comuns. E nós vamos entender melhor para que não fique nem nada mal interpretado. Se sinta ferido. Tá certo. Então vamos começar a interpretar isso aqui, indo diretamente para a Bíblia. Abra sua Bíblia aí em casa juntamente conosco. No livro, conosco, você viu que palavra chique, é que eu estou do lado da Bianca aqui, jornalista, dá esse tipo de coisa. Marcos, capítulo 6, versículos 2 a 4. Livro de Marcos, capítulo 6, de 2 a 4. Já que durante toda essa lição sobre discipulado a gente está buscando imitar a Jesus, saber um pouco mais sobre ele, vamos descobrir como que era Jesus e de que forma isso ajuda a gente a entender esse discipulado entre pessoas consideradas comuns, não é? Então vamos lá, Marcos 6, de 2 a 4. Bianca, pode ler pra gente? Vamos lá. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. Tá falando de quem aí? Aqui, Jesus. De Jesus, ok. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vêm a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Aparentemente, dá para entender nesse contexto que Jesus chegou numa sinagoga, né, numa igreja ali, começou a pregar e o pessoal ficou maravilhado e falou: mas peraí, esse rapaz não é aquele carpinteiro lá, filho da Maria, do José? Aquela que desce, não é o filho do Zé? Não é o filho do Zé que tá falando aí, rapaz, mas tá falando bonito, mas o pessoal ficou impressionado em ver que uma pessoa, daí nesse contexto a gente consegue entender o que é comum, né? Tipo, ninguém esperava muita coisa dele, não tinha muito conhecimento. Aqui dá para entender que era uma pessoa pobre e de repente está falando, né? Tem bastante conhecimento. E aí a minha pergunta para vocês é o seguinte: de que forma essa condição econômica, esse contexto social de Jesus influenciou no ministério dele? Porque ele era uma pessoa, pelo que a gente entende, considerada comum aí, não é? Jesus, ele veio ao mundo, foi ali criado num contexto de uma família simples, uma família humilde. Nasceu numa manjedoura, né? E foi crescendo também num ambiente onde o pai dele era carpinteiro, foi aprendendo esse ofício, foi crescendo como uma pessoa muito simples, muito humilde, né? Então ele era considerado comum devido até à sua própria profissão e também não desenvolveu, pelo menos ali na sua juventude, algo assim que espantava, algo extraordinário diante da sociedade. Mas é o que o Tonasso falou, né? Extraordinário é o que Deus realiza na nossa vida se a gente permitir, né? Eu acredito que essa condição de vida de Jesus, a história de vida dele, revelou ou favoreceu um aspecto muito importante do seu ministério. Jesus se apresentava como igual.
mas com uma mensagem diferente. As pessoas se aproximavam porque encontravam em Jesus características similares. Elas encontravam em Jesus alguém que havia sofrido, encontravam em Jesus alguém que havia trabalhado e conhecia muito bem o que era o ardor do trabalho. Encontraram em Jesus alguém que veio de um vilarejo pobre e, ao contrário de Jerusalém, ou as redondezas de Jerusalém eram todas muito pobres. Então, quando encontravam-se com Jesus, viam em Jesus um espelho deles mesmos, mas com uma verdade e uma mensagem completamente diferente. Só trazer luz aqui ao contexto histórico, o judaísmo da época, os grandes estudiosos que tinham honras na época, você tinha as classes dos escribas, dos fariseus, que eram homens respeitadíssimos, invejáveis, né? Queriam se copiar o modo de vida desses homens, que eram homens letrados, né? E eles tinham uma dimensão, uma espera, uma expectativa de um Messias, de um rei, que seria um rei poderoso, um rei libertador. O próprio povo esperava um rei libertador, um rei com pompas, com honra. A mãe de João, quando pede, quando você sentar no seu trono, deixa meu filho sentar ao lado. E Jesus vem para subverter isso aí. Então o nascimento dele é uma subversão e ao mesmo tempo uma inclusão. Porque quando ele nasce assim, ele está dizendo, eu sou Deus dos pobres e dos ricos, eu sou Deus de todo mundo, eu não vim só para os que conseguem me interpretar no hebraico profundo e no Torá. Eu sou Deus de vocês que não têm o que comer, eu sou Deus de vocês que ninguém fala com vocês, eu sou Deus das prostitutas, eu sou Deus dos desfavorecidos de condição de ler alguma coisa, eu vou me traduzir para vocês assim. Esse sou eu. E é interessante você colocar esse ponto, porque Jesus, a gente consegue entender nesse ponto, que acho que foi você que falou, pastor Kenny, que as pessoas conseguiram se familiarizar com ele nesse sentido. Eu lembro que teve algum estudo nosso dessa temporada que se trouxe uma informação, pastor Tonás, que mais ou menos ali 90% das pessoas daquela época que Jesus vivia, elas eram pobres e iletradas, ou seja, eram analfabetas. Então, você pensa, de 9 em cada 10 pessoas eram analfabetas e eram pobres, e Jesus nasce nesse contexto, as pessoas olham para Jesus e pensam, opa, ele é como eu. Ele me representa. Exatamente, mas ao mesmo tempo que ele é como eu, no sentido de, olha, ele tem a mesma origem, ele faz coisas extraordinárias também. Se eu quero ser como ele, porque a gente tinha esse sentido, né? O rabino, né? A pessoa seguiu o rabino para ser como ele. Então eu pensava, opa, ele tem uma origem humilde e faz essas coisas, eu quero ser como ele, eu quero ser transformado por ele, né? André, uma coisa interessante. O contato, a contemplação da pessoa comum junto ao escriba fazia ela se sentir, na relação com o escriba, alguém inatingível. Então, ela se sentia inferior ao escriba. Na relação com Cristo, ela percebia algo atraente. Cristo aproximava essa pessoa dele mesmo. Não é à toa que Cristo andava com as multidões. As pessoas percebiam em Cristo alguém de quem elas tinham afinidade. E afinidades históricas, afinidades sociais, afinidades em relação ao que Cristo dizia, ao que Cristo sentia delas, as suas necessidades. O Evangelho de Cristo foi um Evangelho feito para as pessoas, e em específico para as pessoas comuns. Jesus se especializou em transformar o ordinário em extraordinário, né? Ele realmente era uma pessoa muito sábia. E a gente tem... Isso, né? A gente tem das palavras assim... O ordinário do extraordinário. Agora, a gente observa isso em toda a Bíblia, inclusive as pessoas que estavam próximas de Jesus, que eram os discípulos. Pedro, olha a transformação de um pescador, né? João. Jesus transformou esses homens de simples pescadores para pessoas que transformaram a história do planeta, né? É verdade. E aí, você em casa pode estar pensando assim, olha, eu me identifico um pouco com isso. Eu venho de uma origem humilde, sou uma pessoa pobre, tenho as minhas limitações. Às vezes você que está me ouvindo, você não sabe ler, você aprendeu as coisas que você faz na sua vida, uma profissão, etc. Mas você não sabe ler, você é uma pessoa que faz parte desse contexto aqui em que Jesus vivia. E aí você pensa, eu quero ser um discípulo também, assim como essas outras pessoas foram. Eu posso fazer discípulos entre as pessoas no meio que eu vivo? Pode, isso está bem claro, Jesus surgiu desse contexto. E a gente vai falar mais sobre isso e como você pode se tornar um discípulo dentro desse contexto, como, usando as palavras aqui da Bianca, como você ser uma pessoa comum, ordinária, que é a palavra que se usa, né? Que às vezes o ordinário é uma palavra que às vezes a gente
ter um outro contexto, assim, a pessoa não gosta muito, mas ordinário é a mesma palavra de comum, então como uma pessoa ordinária pode se tornar extraordinária? Fica ligado no Código Aberto, a gente volta com essas dicas e muitas outras para você depois do intervalo. Estamos de volta com o Código Aberto aqui nessa temporada de verão, num lugar mais do que especial, muito bonito. Estamos fora do nosso estúdio comum. Falando em comum, hoje o nosso tema é discipulando comuns, não é? Tá tudo a ver aqui, o vocabulário vai se misturando. No último bloco a gente falou um pouquinho sobre que Jesus era uma pessoa pobre, né? Uma pessoa humilde e assim como a maior parte das pessoas da época dele ali, ele era uma pessoa comum, né? Dentro desse contexto do nosso tema de hoje. E como é que isso se aplica ao discipulado, né? Jesus fazia discípulos. Será que a maior parte dos discípulos de Jesus também eram pessoas humildes, pessoas comuns como ele? Bom, vamos à Bíblia para descobrir isso. Abre a sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 15, dos versículos 32 a 39. Mateus 15, 32 a 39. Tonácio, já encontrou? Já. Pode ler para gente? 15:32. Isso. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças partiu, e deu aos discípulos e estes ao povo. Até o 39, desculpa. 39, né? Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Esse trecho da Bíblia está contando um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Agora, o que eu queria pegar aqui, prestar atenção, talvez você nunca tenha prestado muita atenção nesse trecho, porque ele é bem curtinho, mas que tipo de gente fica 3 dias sem comer, numa boa, para ouvir uma pessoa falar? Isso ajuda a gente a entender um pouco do tipo de gente que estava com Jesus, porque ali falam mais de 4.000 homens, só de homens, sem contar crianças e mulheres. A Bíblia nunca conta mulheres e crianças, né? Na contagem oficial sempre são os homens. Se você para pensar na análise normal do dia a dia, a gente tem mais ou menos a mesma quantidade de homens para a mesma quantidade de mulheres no mundo. Devia ter mais criança e mais mulher do que homem. Então você pode colocar aí umas 10.000 pessoas e Jesus fala 3 dias sem comer. Que tipo de gente é essa que consegue ficar 3 dias sem comer numa boa? Provavelmente é gente que já está acostumada a passar um pouco de privação, né? Ou quem se banqueteia todo dia, a pessoa consegue ficar 3 dias numa boa sem comer. Não sei se numa boa, mas eu acho que eles ficaram tão maravilhados com as coisas que Jesus estava falando ali, que a comida não era algo assim extremamente essencial, mas depois de um certo período a coisa começou a apertar, né? Então aí Jesus teve que transformar o ordinário realmente em extraordinário, que é fazer essa multiplicação impressionante aqui para alimentar essa multidão, né? Uma coisa interessante que o André suscitou aqui é que força atrativa é essa de Jesus, a ponto de fazer as pessoas esquecerem das suas necessidades mais básicas. A gente estava comentando aqui no intervalo, aqui no Guia de Estudos tem um comentário que eu achei simplesmente fantástico. Aqui diz assim: pessoas comuns compartilham desejos físicos, emocionais e sociais. Elas querem nutrição física, valorização pessoal e, sobretudo, amizade. Jesus compreendia essas características e se colocava em situações sociais que oferecessem oportunidades para alcançar pessoas por meio desses desejos universais. O que as pessoas encontravam em Jesus era justamente aquilo que as preenchia, não apenas em um único aspecto de sua vida, mas em todos. As pessoas comuns são aquelas pessoas que estão sedentas por coisas que na sua trajetória comum elas não recebem, que são os anseios, os seus desejos pessoais sendo atendidos.
se a gente usar o comum para entender que as necessidades do ser humano, elas todas são comuns, né, a nós. Todos carecemos de aceitação, alimento, água, abraço, inclusão. Só que o que eu entendo nessa história toda de Cristo não ter uma preferência, porque o evangelho é para todos, mas ter uma comunicação através desse nascimento dele, é que o comum, ele tem a mesma necessidade, mas ele tem um pouco menos de defesa, de barreiras, porque as pessoas não são autossuficientes. Há uma tendência, exatamente, há uma tendência de quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu sou crítico quando eu ouço uma mensagem. Quanto mais dinheiro eu tenho e mais eu tenho uma mesa farta, menos eu me contento com migalha. Então, o necessitado, o comum para Cristo, era o fragilizado, era o desfavorecido de graça da sociedade, de favor, inclusão e abraço. Então ele veio para abraçar quem o mundo não abraçava, ele veio para alimentar quem o mundo não alimentava, ele veio para romper e subverter esse reino que não era desse mundo. Ele falou assim, ó, se eles não te alimentam, o reino de Deus chega e te alimenta. Se eles não te abraçam, o reino de Deus chega e te abraça. Se eles te condenam, o reino de Deus, quando chega, te perdoa. Essa é a ideia. Pode falar, pastor Roberto? Eu acho que tudo isso que a gente está comentando talvez se resuma em uma palavra, que é a identificação. Então, no momento em que eu vejo características semelhantes, eu me identifico. E pensando no tema geral do nosso estudo durante essa temporada toda, o discipulado, ou seja, eu aprender algo de alguém, ele tem muito a ver com essa identificação. Enquanto eu me identifico com alguém, eu começo a quebrar essas barreiras, como o Tonás colocou, se torna mais fácil o processo de assimilar as coisas que essa pessoa está tentando me ensinar. Então, o discipulado tem muito a ver com isso. É por isso que hoje, nas igrejas em geral, você vê tantos projetos que eles são especializados em determinados públicos-alvo, assim, porque você se identifica com pessoas semelhantes e fica mais fácil atingi-las. Então, Jesus se identificou com a maioria das pessoas, os comuns, porque era a maior parte. E ele era assim também. E ainda são, né? Provavelmente você em casa pode viver esse contexto e faz parte desse grupo. Agora, complementando uma coisa que o Tonás falou, e depois eu vou pedir para você procurar um verso bíblico aí em casa, tem uma citação do nosso guia que fala exatamente isso. Jesus procurava pessoas consideradas comuns porque, não sendo autossuficientes, como a Bianca comentou, elas estavam dispostas a confiar em Deus completamente para alcançar sucesso, porque nelas mesmas, elas não viam uma saída para aquela situação, para os problemas delas, e talvez seja essa a situação aí que você vive. E aí tem um verso de 1 Coríntios que eu quero que você leia, que vai levar a gente a pensar exatamente nessa transformação. Eu lembro que desde o começo a gente tem falado que em todas as lições que discipulado não é apenas seguir a Cristo, mas seguir a Cristo e deixar-se ser transformado por Ele. E esse verso a seguir é fantástico para exemplificar isso nesse contexto de pessoas simples, pessoas comuns. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 a 29. Procura aí na sua casa, 1 Coríntios 1, 26 a 29. Pastor Alberto, daqui, Bianca, você pode ler para a gente? Vamos lá então. Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as questões que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. É fantástico esse verso. Se você em casa se sente desprezado, se você em casa acha que você é humilde demais, se você em casa fala, eu sou pobre, sou desfavorecido, tem outros adjetivos aí, fala aqui que se você se sente desprezado, acho que eu já usei essa expressão, mas enfim, se você acha que você tem sido colocado por algumas pessoas lá para baixo, que as pessoas falam, você não vale nada, é exatamente você que Deus quer usar, porque é na sua fraqueza que Ele se torna forte. Ele pode fazer coisas extraordinárias, porque você sabe que em você mesmo você não encontra forças. E ao encontrar forças nele, Ele pode te usar. E aí, quem vai ser glorificado não é você, é o próprio Deus. É mais ou menos por aí, não é? Exatamente por aí. Você fala, é o poder de Deus em nós, né? Aí fica claro que você é instrumento. O discipulado pressupõe a imitação, e a imitação, ela de certa forma, ela exige de nós
que você seja humilde. Né? Então, esse humilde de espírito, né? Esse pobre de espírito tem que ser ensinável. Ele tem que ser alguém, não, me diga o que eu faço, eu quero seguir você. Quando a pessoa vem e diga, você tem que fazer isso, mas por quê? Quem é você para isso? Percebe que a submissão e a obediência, ela entra no cerne do discipulado. Esse é um preço caro, que é aquela morte do eu. Esse pessoal que Jesus trata, eles tinham esse eu morto pela sociedade. E Cristo vem reerguer, falando, você é você tem um nome, uma identidade, você é meu filho. Você é feito à minha imagem. Agora siga-me e eu vou te fazer algo. Eu vou fazer com você algo que você nunca imaginou. Então era essa ideia que atraía tanto também, né? Eu acho interessante. Quando nós estávamos começando a temporada, o Tonasso disse uma coisa legal. Ele falou assim: se nós pudéssemos resumir discipulado em uma palavra, resumiríamos em transformação. E é justamente isso que Deus faz na vida de uma pessoa quando se trata nesse contexto de pessoas comuns. Ele transforma a vida. E a maior comprovação disso em seu tempo foi ele ter escolhido pessoas comuns para serem seus discípulos. Os improváveis. Eu estava lendo uma vez um autor que dizia assim: se eu fosse o líder de uma grande empresa, de uma multinacional, e tivesse que escolher aqueles que dariam sequência à minha empresa, eu jamais escolheria os homens com o perfil daqueles que Cristo escolheu. E é justamente isso que Deus fez. Deus pegou aquelas pessoas que eram improváveis e transformou elas em pessoas extraordinárias. Essa palavra, transformação, é o cerne daquilo que Deus faz na vida das pessoas comuns. Agora, a gente não pode... Você vai falar sobre isso, Bianca? Eu vou. Você vai falar no próximo bloco, então, Bianca, porque é o seguinte, a gente precisa ir para um rápido intervalo, a Bianca continua a sequência desse raciocínio, falando um pouco sobre como Deus pode transformar a gente de pessoas improváveis, quer dizer, de pessoas improváveis não, porque... já somos improváveis se somos comuns, as pessoas desprezam a gente, mas como Deus pode transformar a gente e fazer com que nós tenhamos sucesso não aos olhos do mundo, mas sucesso aos olhos de Deus. Você vai saber disso aqui no Código Aberto, como você em casa, se você se sente desprezado, como você pode ser uma pessoa que vai levar o Evangelho de Cristo, vai fazer maravilhas em nome dele nesse planeta. A Bianca vai falar sobre isso, a gente vai falar mais sobre isso aqui. São dicas para você no Código Aberto de Verão sobre discipulado. Voltamos já. Para você que está à vontade em casa, fique mais à vontade ainda, porque o Código Aberto está na tela da sua televisão. Eu não vou perder mais muito tempo aqui não, porque a Bianca estava no meio do raciocínio no último bloco. Hoje aqui a gente falando sobre discipulado de pessoas comuns, a gente usou o termo para pessoas pobres, pessoas humildes, falamos bastante disso, mas você tinha um ponto dentro desse ponto, né? Usando a mesma palavra, mas você tinha uma observação em relação a esse tema, né? Eu ia fazer um comentário rápido, que é o seguinte, a gente está colocando aqui a palavra comum e pode surgir algumas dúvidas. O comum aqui apresentado não é simplesmente um poder aquisitivo. Nossa, então eu sou pobre, eu sou uma pessoa comum? Aí a pessoa que tem um poder aquisitivo maior, então, puxa vida, então eu não vou conseguir receber a mensagem de Jesus não vai poder me usar porque eu sou extraordinário, não é isso. Será que essa mensagem de hoje não é para mim? Não é para mim, exatamente. Então, assim, o comum aqui é uma pessoa que está mais aberta, uma pessoa que ouve mais a palavra de Deus, está mais sensível a isso. Seria mais ou menos isso, né, Tonasso? Essa predisposição de ouvir sem ter autossuficiência como regente da sua escuta. Eu sou bom, sou o próprio Deus. Você está ouvindo o que você tem a me ensinar, Senhor. Esses são os comuns, que também a Bíblia vai trazer em outros aspectos. Mas a gente quer dizer assim, eu sou comum. E muito comum. Todos nós aqui somos comuns de Deus. Essa é a ideia. Porque a gente ouvindo e discutindo isso aqui dá uma impressão que realmente o rico ou aquele que é favorecido, cheio de honra... Ou aquele que tem vários dons. Apesar de Jesus falar que é difícil um rico entrar no reino dos céus, nós vamos falar isso numa lição mais para frente, ele também é um comum. Quando a gente fala como é a pessoa que sabe que é fraca. Exatamente. E por isso precisa de Deus. Ela reconhece, ponto. Ela reconhece a situação dela. Bom, para ajudar a gente a entender melhor isso, eu quero que você abra a sua Bíblia mais uma vez, agora no livro de Gálatas, no capítulo 3, versículos 28 e 29. Gálatas, no Novo Testamento, capítulo 3, versículos 28 e 29. Pastor Alberto Neri já encontrou? Sim. Pode ler para a gente? Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus.
E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Olha só, o nosso guia de estudos tem uma citação que ajuda a gente a entender melhor esse verso, que fala assim: carpinteiros, cobradores de impostos, construtores, rainhas, né? Geralmente tem dinheiro, rainha, né? Empregados domésticos, sacerdotes, gregos, romanos, homens, mulheres, ricos e pobres se tornavam iguais no reino da graça de Cristo. Na realidade, a comunidade cristã devia ser uma sociedade sem classes. Ou seja, isso dá para entender que todos nós, se estamos em Cristo, somos comuns, seria mais ou menos isso? Somos iguais. Hoje em dia, às vezes, é complicado levar isso ao pé da letra, porque a gente vive numa sociedade que o título que precede o nome, às vezes, é mais importante do que o próprio nome. Então, a gente tem que se acostumar a isso. Às vezes, você chamar alguém de professor, pastor, doutor, parece que é mais importante do que a própria pessoa, e que essa pessoa deixa de ser comum por causa disso, e não é assim. Não importa qual é o seu título, qual é a sua função, qual é o seu cargo, o seu papel na sociedade, você é mais um no reino de Deus. E isso não é uma coisa negativa, quando a gente olha por esse aspecto, é uma coisa positiva. Você é mais uma pessoa a quem Deus alcançou e tem o seu papel ali, mas você não é melhor do que ninguém. Você faz parte de uma família. Nem melhor nem pior, né? Nem isso pior que é interessante. também. Tonasso, você ia citar que o que nos nivela como seres humanos é a cruz de Cristo, né? Perante Ele, perante a santidade desse Deus e quem Ele é e a graça dele, somos todos devedores e merecedores, né? E gratos, deveríamos ser gratos. Essa é que está a diferença. O comum talvez reconheça isso com mais facilidade, por não ter num background em volta dele as facilidades que o mundo oferece. Talvez, quando Cristo disse que seria difícil as pessoas mais favorecidas entenderem isso, é porque já houve tantos bloqueios na mente dela, tantos títulos, tantos nomes na frente, que o nome de Cristo foi sendo apagado. É sempre essa luta do ego contra o que ele quer produzir em mim, né? Esse discipulado que ele quer fazer comigo. Dentro disso que você falou, tem uma citação do nosso guia que ajuda a entender isso também, que fala assim: a morte de Cristo foi o grande equalizador, ou seja, deixou tudo igual. Exatamente. Ela mostrou que todos nós somos pecadores e necessitados da graça de Deus. À luz da cruz, as barreiras étnicas, políticas, econômicas e sociais se desmoronam. O processo da graça é esse. Você é salvo pela graça, mediante a fé em Deus. Tá? Isso não vem de vós. Aí, parou aí, ponto. Não vem de vós. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, Deus usou essa didática em Cristo, né, para que a gente pudesse entender esse processo de salvação. Não há um mérito, né? Não há mérito. É o que Cristo faz por nós, é o que Cristo faz em nós. E isso nos torna pessoas iguais. Isso é realmente fantástico dentro da mensagem do Evangelho. E mesmo Cristo... acho que o nivelamento de Cristo é uma coisa e sociedade é outra. O que a gente vive aqui nesse mundo não tem nem explicação, né? Até o próprio governo, se a gente for discutir isso aqui, a gente vai ver que é hierarquia e que realmente a gente é excluído e tudo mais. Agora, esse lance da cruz, de deixar tudo nivelado, só que Deus nivela, só que Ele trata cada um de acordo com a sua individualidade. Ou seja, não é para você pensar, então todo mundo sou igual... Por que Deus vai se importar comigo agora? Todo mundo é igual mesmo, não sou mais importante. Mas não é bem assim. Jesus trata de uma maneira individual, sabe das necessidades. Mesmo a gente sendo igual perante a graça, perante Cristo, nós também temos a nossa identidade, o nosso modo de viver, o nosso modo de ser, né? É legal. A grande mensagem que eu vejo aí é assim: se Ele pôde com aqueles homens, por exemplo, os discípulos, Ele pode comigo também. Né? Às vezes a gente acha, poxa, eles não sabiam nem ler. Não são esses aqueles iletrados? Por que estão falando com tanta ousadia? Então, essa transformação de um iletrado, um pescador que só tinha mar, rede, peixe e barco na frente, agora ele fala, não, eu vou mudar o mundo, isso é o poder de Deus. Você falou agora e me lembrou do verso, eu já ia chamar o verso daqui a pouco, mas vou chamar agora, porque você falou, não eram esses os iletrados, para falar um pouco da transformação que Cristo pode fazer na sua vida, e porque Ele fez na vida de outras pessoas. Abre a sua Bíblia em Atos 4:13, a gente vai ver um pouquinho de Pedro e de João, que eram pescadores, como você disse, pessoas que não eram alfabetizadas, no dia a dia eles não tiveram tanto ensinamento culto, se é que a gente pode usar. Se eles estavam assim, ali, né? A prova é de que eles já não haviam ido para a escola rabínica, eles já não eram os melhores dos melhores, eles estavam ali porque eles eram pessoas que estavam aprendendo a profissão do Pai e só. Eram jovens e estavam ali. E aí eles se encontraram com Jesus e o caminho deles, pelo jeito, foi transformado. Agora a gente vai ler Atos 4:13. Pode ler para a gente, Bianca? 4:13, vamos lá.
Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. É fantástico isso, porque a gente falou agora há pouco de um outro verso que fala assim, que Deus escolhe as coisas humildes para dar um nó na cabeça das pessoas que acham que as pessoas humildes não têm condição de fazer nada nesse mundo. Ele usa as pessoas humildes, aquelas que estão lá consideradas como sendo o mais baixo, para mostrar que o poder dele pode transformar qualquer situação. Eu sempre coloco aqui a palavra que Jesus era um revolucionário, não no sentido ruim da palavra. Não anarquista. Exatamente, né? Mas ele era muito revolucionário, era um Deus muito inteligente, né? Era um Deus assim que invertia as coisas. Espera aí, a sociedade anda assim, não, mas espera lá, eu vou transformar isso aqui porque não está certo. E aí chamava a atenção das pessoas. Imagina, Deus convivia com prostitutas, com cobradores de impostos, com os excluídos, imagina pegar pescadores iletrados, pessoas incultas, né, que não entendiam nada, eles eram marginalizados, porque não, o que você vai entender? O que você vai contribuir? Jesus chamava esses, e foram esses que transformaram a história do mundo. Talvez a loucura do evangelho seja justamente buscar pessoas que aparentemente eram incapacitadas, dar a elas a maior verdade que o mundo pode receber, a verdade mais profunda, e ordenar a essas que transmitam essa verdade para outros. E aí, simplesmente essas 11 pessoas, né? Eram 12, essas 11 pessoas, mais Paulo, revolucionaram o mundo, e o mundo nunca mais passou a ser como era. O menos comum acho que era Paulo, né? Que era letrado aos pés de Gamaliel, estudou, era judeu, era rabi ali, né? E tinha o Lucas também era médico, devia ter um conhecimento mais elevado, Judas também tinha muita capacidade, acabou. Então você vê que capacidade não é a igreja às vezes faz isso, né? Nós como discipuladores, às vezes, a gente privilegia competência e não privilegia compromisso. Exato. Entende? A gente coloca a competência no lugar de compromisso. Jesus procurava compromisso e não competência. A igreja às vezes cai no erro de privilegiar a competência. Você fala, você canta, você faz, então vem me seguir. Jesus procurava compromisso. Porque geralmente o competente, ele não é compromissado. Ótimo. Você tem ali um mercenário contigo. Você não tem um compromisso. Você tem alguém que está arrumando alguma situação para servir, porque favorece a ele. O compromissado, não. Ele entende a visão. Então, eu entendo que isso é importante pensar. No reino de Deus não tem espaço para meritocracia, né? Porque eu sou bom, porque eu tenho capacidade para fazer isso ou aquilo. Não, é pelos méritos de Cristo. Tanto que você estava falando aí, já te passo a palavra, Bianca, me lembrou daquela frase, né? Deus não escolhe os capacitados, né? Eu falei, é a mesma frase, exatamente, de capacitos escolhidos, é isso mesmo. Não tem competência, é compromisso. Se tiver isso aí, o resto eu faço contigo. Eu vos farei pescadores. Pois é, e se escolhesse também só os competentes, aí teria o lance da autossuficiência. Eles não, daqui a pouco eles queriam ser melhores que Jesus, ou não, agora eu vou assumir a liderança aqui, vamos lá, é um problema, né? Exatamente. Você ia comentar alguma coisa? Não, só falar que na gente pensar em fazer discípulos, porque a ideia da lição é como discipular também pessoas comuns, esse para mim é um grande segredo. Cristo ele fala assim: Pai, envia eles ao mundo assim como o Senhor me enviou. João 17. A minha missão foi essa, então envia eles ao mundo assim como o Senhor me enviou. Eu pergunto, como que Jesus foi enviado? A gente já respondeu aqui, como um de nós. Em carne, habitou entre nós, se misturou conosco, cheio de graça e de verdade. E através dessa humildade a gente viu a glória de Deus. Ou seja, vão para o mundo como eu fui, sejam um com eles, misturem, sejam sal da terra, sejam luz do mundo. Onde tiver trevas, ilumine, onde tiver sem sabor, dê um tempero. Então se misturem, sejam um com eles. Eu acho que a gente tem que começar a viver um pouco mais disso. Às vezes me assusta um pouco, sabe, Leite? A imagem que as pessoas têm dos religiosos. Estou aqui incluindo qualquer religião. Eles estão distantes, falo como pastor, às vezes o pastor distante espiritualmente, e Jesus fez sempre o contrário. Ele sempre inverteu essa lógica. Eu sou um contigo, eu como contigo, eu estou contigo. Acho que como reflexão a gente tem que pensar um pouco mais nisso, nesse evangelho do chão da vida. Muito bem. Bom, o nosso tempo passa voando aqui, mas ficou claro para você que se você está em casa e você não se sente capaz de fazer discípulos ou de ser um discípulo, aí é que a coisa tá boa, né? Porque é exatamente aí, se você acha que você não tem capacidade nenhuma de ser um discípulo e de fazer discípulos, é aí que Deus vai te usar.
Você está no momento certo da sua vida se você está falando assim, eu sou fraco, eu não dou conta. É aí mesmo que Deus quer te usar, porque Ele está falando que Ele usa as coisas fracas desse mundo. Tem um outro momento da Bíblia que Deus fala para você, quando você é fraco, é aí que você se torna forte, porque é aí que Deus vive e não mais você. Bom, o nosso tempo passa voando aqui, eu quero agradecer a todos vocês pela participação no programa de hoje. A gente continua, né, a temporada inteira com vocês aqui e com você aí também em casa. Espero que essa temporada também seja completa com você, todos os programas você acompanha aqui junto com a gente. Mas agora, o pastor Alberto Neri tem uma mensagem diretamente para você. Pastor? Nós acabamos de conversar aqui um pouco e você acompanhou sobre o plano de Deus para as pessoas comuns. E conforme nós discutimos e nós chegamos aqui à conclusão de que as pessoas comuns são aquelas a quem Deus chama sem olhar para algum atributo especial, sem se basear nas suas características notáveis, mas pensando apenas que é mais um filho. E o convite que Deus faz para cada um desses filhos é para fazer parte de uma família maior, a família de Deus. A família de Deus, ela é feita de pessoas comuns. E o convite para ser um discípulo e para fazer discípulos, ele é feito para pessoas comuns como nós. E eu quero orar agora para que Deus nos capacite a aceitar esse convite e a colocar em prática também. Onde você estiver, entre também em atitude de oração e vamos nos unir para conversar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, nessa hora eu te agradeço porque a Tua palavra nos mostra que o Senhor convida pessoas comuns para fazerem parte da Tua família. E o meu pedido é que o Senhor nos dê forças, nos dê capacidade e vontade de aceitar esse convite e não apenas nos tornarmos discípulos, mas que possamos também fazer discípulos, levando outras pessoas aos Teus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Amém. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas a gente volta na semana que vem com mais um episódio do Código Aberto de Verão. Até lá! Quando a gente foi feito por Deus, no nosso cantinho, caminhar de tarde pelo quintal, espiando o seu jeito de cuidar. Da terra e de mim. Nosso Éden, o jardim do amor. Lembra das visitas de Jesus? Sempre tinha alguma coisa pra contar. Vindo pra nós, sempre aquela sensação de não existir um fim pra tanta paz, pra tanto amor. Nosso Éden, o jardim do amor.
esperei.